Queridos amados e amadas do Senhor Jesus, graça e paz. Esta é mais uma mensagem temática do canal Luiz Raimundi. E o tema dessa mensagem é o desfibrilador espiritual. Desfibrilador é um aparelho usado na parada cardíaca, com o objetivo de restabelecer ou reorganizar o ritmo cardíaco de uma pessoa. Através dos estímulos elétricos, ele pode reanimar, estimular o coração de uma pessoa e ela voltar à vida novamente, à vida física. Queridos, na nossa caminhada cristã, na nossa vida espiritual, nós corremos um risco de acontecer conosco até o fim da nossa carreira três coisas muito importantes, significativas que temos que pensar. A primeira delas chama-se acomodação. E isso acontece pela vida desenfreada, pela correria desenfreada dessa pós-modernidade. A busca incessante do ter e não ser. Como sempre enfatiza Augusto Cury, a síndrome do pensamento acelerado. Essa busca constante dos sonhos, projetos, essa correria em ter que satisfazer tantas necessidades, muitas vezes imposta pelos outros e pela sociedade, e sobrecarrega a nossa vida cristã. A acomodação, ela é uma ladeira abaixo, porque a vida cristã, o evangelho, ele é dinâmico e a acomodação vai na contramão desse dinamismo do evangelho. Nós chegamos à conclusão de que tudo aquilo que aprendemos foi o suficiente para nos considerarmos espirituais, o suficiente para terminarmos a nossa jornada cristã. Mas a acomodação, ela nos leva à segunda coisa que é ainda um pouco mais pior. Chama-se frieza espiritual. Essa frieza espiritual não permite que tenhamos mais tempo suficiente para trancarmos a porta do nosso quarto, dobrarmos o nosso joelho e ficarmos horas conversando em secreto com o Senhor. A frieza espiritual não permite isso. Ela não permite também que venhamos a meditar mais na palavra, como o Salmo de número 1 nos diz. Medita de dia, mas também medita de noite. A frieza espiritual, ela diminui, ela encurta o nosso relacionamento com o corpo de Cristo. E também diminui a nossa participação a serviço do reino de Deus. E a acomodação, somada mais à frieza espiritual, nos leva à terceira coisa que nos traz consequências terríveis na nossa vida espiritual, que é a queda espiritual. O nosso inimigo, ele está ao derredor, esperando uma pequena chance, uma pequena oportunidade para nos tragar, diz a palavra. E ele já deixou armado aquilo que a palavra diz e classifica como laço do passarinheiro. É só uma questão de tempo. Acomodados e frios espiritualmente, nós inevitavelmente teremos uma queda. Mas é exatamente neste momento e nesta situação que entra em cena o desfibrilador espiritual. E o que seria isso? O desfibrilador espiritual é a nossa fé, é a nossa crença, é o crer e a fé que está depositada dentro de nós.
Nós estamos mortos espiritualmente, mas não estamos mortos fisicamente. E isso está latente, está lá guardado dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. E nós podemos confirmar isto através do evangelho narrado por João, no capítulo 21, no capítulo 11, nos versos 21 em diante, quando ele diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E é interessante que há uma passagem em Romanos capítulo 10, no verso 9 e 10, que é o caminho para nós sairmos da condição de criatura e se tornarmos filhos e filhas de Deus, quando ele diz: se tu com a tua boca confessares Jesus como teu Senhor e em teu coração creres. Então, essa palavra crer, somada com a fé. Crer é a aceitação, é o entendimento, é o admitir. E a fé é a confiança naquilo que estamos crendo e sendo colocado em prática. Então Jesus está afirmando que mesmo que venhamos estar mortos, se nós olharmos para dentro de nós e crermos e termos fé, esse desfibrilador espiritual nos ressuscitará e nos trará de volta, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós temos também em Lucas 17, no verso 5 até o 10, quando, num determinado momento, o discípulo diz a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Então, a fé, a crença e a fé é como um desfibrilador, é como uma corrente elétrica, é um estímulo que, quando ele é acionado, você volta a viver novamente, porque é somente isso que o Espírito Santo está esperando. Você ligar a chavinha elétrica do desfibrilador, que se chama crença e fé. O resto será por conta de Jesus, que disse: ainda que esteja morto, você viverá. Também em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 7, nos diz que nós andamos por fé. E a fé é a vitória que vence o mundo. Por isso Jesus disse: tem de bom ânimo. Então, amados, é muito importante, nos dias atuais que nós vivemos e que a palavra já nos mostrou que são dias difíceis, pois os sinais são evidentes da volta de Cristo. Precisamos ligar esse desfibrilador espiritual que se chama crença, que se chama fé, aumentar a nossa fé e não permitir que venhamos nos acomodar, não permitir que venhamos a cair numa frieza espiritual e principalmente dar o gosto para o inimigo, que é ver a nossa queda. Pelo contrário, estando nós vivos e vivendo uma vida com abundância em Cristo Jesus, nós estaremos ajudando aqueles que no momento estão acomodados, aqueles que no momento estão numa frieza espiritual e aqueles que estão mortos espiritualmente, que estão caídos e precisam de uma mão estendida, precisam de alguém que fale de Jesus, precisa de alguém que fale da crença em Deus, da fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida espiritual. Que Deus abençoe a sua caminhada cristã. Que Deus abençoe o seu coração, na mente, no sentimento e na vontade, como falamos sempre.
e que você esteja mais vivo do que nunca, para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você, rica e poderosamente, e que esse desfibrilador esteja ao seu alcance todos os dias, para que você não perca a fé, para que você não perca a crença. Pelo contrário, esteja mais vivo do que nunca.